Vamos falar do jogo treino de sábado, que eu acho que é interessante ali, afinal, um teste contra um adversário de Série A, né? E é até engraçado como o Cruzeiro divulgou um placar e o Botafogo divulgou outro, né? Para o Cruzeiro ficou 3-3, o pessoal do Botafogo ficou 3-2 e teve um outro jogo que o Cruzeiro ganhou de 1-0. Eu, sinceramente, não entendi qual que é a dificuldade deles, mas vamos lá, podemos... Caramujo, Diga. o Botafogo não é muito fã dos reservas dele, né, velho? O time complementar dele, eles não consideram como parte principal, não, velho. O time complementar é bom, né? Não, a gente fez 2 jogos de 60 minutos. Um a gente ganhou. Essas porcarias aí perderam, mas o nosso time mesmo a gente ganhou. Ah, que momento. Mas vamos colocar na tela aqui os highlights aqui, ó, os gols, né? Tudo que a gente teve acesso aí desse Cruzeiro e Botafogo para quem ainda não acompanhou. Aí, os gols, né? E aí a gente colocou os gols na ordem aí, tá? Na ordem que eles foram marcados, né? Cruzeiro abrindo o placar com o Dudu, Botafogo marcou ali 2 vezes com o Savarino e a terceira com o Igor Jesus, né? Cruzeiro marcando ainda com, na época que o Botafogo considerava time titular, com o Wanderson, no chute cruzado, e o terceiro gol do Cruzeiro marcado pelo Marquinhos, em cobrança de pênalti, sofrido pelo Lautaro. Amanda, Patrick, assim, pelo que vocês puderam ver, né, do jogo treino, assim, teve algo que chamou a atenção positivamente? O Caramujo, o recorte é muito pequeno, né? Porque assim, a gente não pôde acompanhar o jogo treino e aí a gente só tem as edições dos gols, né? Então, assim, acho que uma coisa que fica até um pouco mais fácil da gente falar aqui é a questão física dos jogadores. E isso até muito antes das declarações do próprio Leonardo Jardim, né? Do que chamou de maneira positiva a ele. Muitas vezes jogar num campo, né, com um gramado onde a bola quica muito, onde a velocidade do jogo é diferente do habitual, leva-se em consideração a favor do adversário, né, do mandante da partida. Acho que a partir do momento que o Cruzeiro consegue colocar o ritmo, né, o seu ritmo do jogo, igualando fisicamente ali ao Botafogo, e aí a gente vê pelo resultado final, é algo que me chama a atenção de maneira positiva. Então, acho que o que a gente pôde observar dentro do Campeonato Mineiro, fisicamente, aparentemente, o Cruzeiro não sentiu essa diferença se comparada à equipe do Botafogo, que está acostumada a esse tipo de jogo, né, nesse gramado. Então, acho que isso já é um ponto positivo. Uma outra coisa positiva que me chamou a atenção é os jogadores que fizeram o gol foram os jogadores que têm feito gols nos jogos treino, né? Então, acho que isso mostra também um pouco dessa evolução, um pouco também desse entrosamento na linha de frente do Cruzeiro, né, dos jogadores da linha de frente, e que bom que isso está acontecendo. Mas, de qualquer forma, ainda é um recorte muito pequeno para quem não pôde observar um jogo como um todo, né? Que pudesse aí, quem sabe, mostrar mais pontos positivos e também a questão negativa daquilo que o Cruzeiro ainda precisa melhorar. A Amanda disse muito bem, né? É até difícil você analisar questões táticas, não tem como, né, Caramujo?
O que me chama atenção também, que a Amanda citou aí, 3 jogadores do ataque fazendo gols, né? Há algum tempo temos sofrido com isso e hoje podemos dizer dentro da análise que contra um adversário capacitado tecnicamente, né? Que era o que queríamos que o Cruzeiro conseguisse nesse intervalo sem jogos oficiais, porque provavelmente o Botafogo evidenciou correções que o Cruzeiro precisará fazer antes dos jogos oficiais, que Boston City e também o Sub-20 não proporcionou ao Cruzeiro, né? Outra coisa foi a escalação, né, o Caramujo? Porque estávamos tentando analisar o que o Leonardo Jardim faria contra o Botafogo. Eu analisei que ele iria com o time tido como titular e não mesclaria tanto quanto ele mesclou contra as outras equipes, e a impressão que deu que ele fez isso, né? O Vidalba na lateral esquerda, já estávamos vendo que pelo menos os recortes que o Cruzeiro divulgava naquele jogo treino, o Vidalba, além de estar jogando ali e não mais sendo usado na zaga pelo treinador português, estava participando bem, né, dos jogos treinos, lógico, considerando também a capacidade técnica dos adversários, mas ele foi mantido como lateral esquerdo, então pelo menos parece que nesse primeiro momento o Vidalba é o lateral esquerdo titular do Leonardo Jardim. Vamos ver aí nos próximos jogos treinos no amistoso contra o Bragantino, antes do jogo oficial. O Wallace no lugar do Lucas Romero, né? Volante em que muitos pediam no lugar do Romero, que realmente não vem jogando bem, porém o Wallace aí demonstrou na intertemporada com perda de quilos, talvez ali nos treinamentos, demonstrando ao ponto de ser usado ali, pelo menos nesse primeiro momento contra o Botafogo, ali tido como titular, né? Além disso, ressaltar a importância do Cruzeiro ter empatado contra o Botafogo sem 3 jogadores, porém 2 tidos como titulares, né? O Fabrício Bruno e também o Matheus Pereira, é algo também que não pode desconsiderar, né, Caramujo? E tentando ver essa disposição do ataque ali, onde ele entrou com Caio Jorge, o Wanderson, Dudu e Gabigol, imagino que talvez o Matheus Pereira, que é o titular dessa equipe, seria ali no lugar do Caio Jorge, não sei na disposição tática como seria, porque o Wanderson acho que, inclusive, nos jogos treinos, marcou mais uma vez, e é o jogador pedido por esse treinador, deve estar à frente hoje do Caio Jorge, apesar de eu gostar também bastante do Caio Jorge. Um amistoso que o Cruzeiro, como eu disse, deve ter aproveitado muito bem, algo que nós queríamos, Caramujo. Em algum momento, quando não iria acontecer, eu fiquei desanimado, e que bom que o Cruzeiro foi lá, conseguiu desempenhar bem, e ressaltando também que foi um empate sem 2 titulares, eu acho que isso também é algo para ser pontuado, viu, Caramujo? Assim, até dando uma olhada aí nos lances dos gols, até uma galera no chat aqui falando desse segundo gol do Botafogo, tentar voltar o lance aqui, a gente não consegue botar a câmera lenta, mas o atacante do Botafogo segura o Gamarra ali, né? Que vai na tentativa de bloquear a finalização, olha lá, o Igor Jesus trava ali. Vocês acham que seria falta no jogo? O VAR chamaria num jogo a valer? Pelo que a gente tem visto, né, da arbitragem nesse início de 2025, confesso que é difícil a gente cravar que chamaria, né? Acho que talvez seja um lance, sim, interpretativo. Caberia, quem sabe, ao árbitro de campo ser um pouco mais profissional, estar melhor colocado também nessa situação, e aí não ficar tanto a cargo do VAR, né? Porque poderia o VAR, nesse tipo de lance, prevalecer a decisão de campo. Então, eu sempre tenho visto o que está acontecendo é que o VAR, muitas vezes, ele não sobrepõe as decisões do árbitro de campo. Então, acho que talvez a cobrança seja maior para o árbitro, de estar melhor colocado, para que ele possa, em campo, resolver essa situação. Depende, né, Caramujo? Igual nesse caso aí, não seria invalidado o gol, porque contra o Cruzeiro. E aí, se caso fosse o Cruzeiro que fizesse esse gol, com certeza o VAR chamaria e esse tipo de lance seria marcado. Eu, Patrick, caso fosse um jogo oficial, eu não reclamaria tanto, não. Né? Eu acho que esse tipo de lance aí, muitas vezes, nem sei se interferiu ao ponto do gol do Botafogo não tivesse saído. Mas, enfim, a questão é a falta de critério mesmo, né, Caramujo? E talvez muitos pensam em relação a clubismo, mas o Cruzeiro é um dos times mais prejudicados acerca de arbitragem mesmo. Sabemos que o critério da arbitragem brasileira é não ter critério, mas parece que contra o Cruzeiro, não sei, parece que piora um pouquinho. Então, não foi invalidado e nem seria, se fosse um jogo oficial, porque o gol foi do Botafogo. Mas se fosse a favor do Cruzeiro, talvez teríamos um gol invalidado ali, nesse critério da arbitragem adotado contra o Cruzeiro.
Agora, vale a gente prezar também pela liberdade que teve, se eu não me engano, o Savarino ali, né, na batida. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte sem precisar também esperar alguma decisão de arbitragem, né? É um jogador que teve muita liberdade na entrada da área. Eu acho que se fosse um jogo comum, era algo a ser cobrado do sistema defensivo do Cruzeiro, ou uma ajuda, ou um apoio dos volantes, ou alguém que pudesse ali estar cobrindo a entrada da área, porque não é comum que isso aconteça, essa tal liberdade que ficou disponível aqui do Botafogo. Eu espero que isso não aconteça em jogos oficiais. Amanda mandou essa tal liberdade, eu lembrei de um pagode aqui, viu? Confesso que lembrei. Ai, meu Deus, o Luciano Bertolino falou aqui, ó, erros bizarros na defesa, corroborando aí a opinião da Amanda. Eu vi que o nosso querido Zé Renato, que está sempre reclamando, um abraço, Zé Renato. A defesa continua uma avenida, precisa corrigir, precisa mesmo, viu? E eu vi alguém questionando aqui o Cássio, né? Que teve gente aí que achou que o Cássio falhou, até foi o Pedro Sena Bastos. Vi muita gente criticando o Cássio, mas não achei que ele falhou em nenhum gol. Vocês viram a responsabilidade do goleiro aí em algum dos 3 gols sofridos, gente? Acabei de sair da minha live lá com alguns cruzeirenses imputando ao Cássio falha. E eu não consegui ver. Inclusive citou no segundo gol, que é esse aí do Savarino lá no ângulo, que ele chega até a encostar, mas, cara, isso pra mim é bola indefensável. Muitas vezes a gente quer ver demérito do nosso goleiro em qualquer lance. Naquele primeiro gol, o Savarino chuta cruzado, rasteiro, numa retomada de bola, e nesse também do Igor Jesus, chute cruzado no canto direito, ao ponto da bola bater na trave lá ainda, ó, no finalzinho, enfim. Não achei falha em nenhum dos 3 gols, viu, cara? Na minha opinião. Agora é importante, né, Patrick, a gente entender também que o Cruzeiro vai encontrar dentro do Campeonato Brasileiro, pelo menos, jogos como esse, né, que a velocidade do jogo é diferente, a batida também, a velocidade da bola é diferente. Os goleiros vão precisar sempre de estar desempenhando um pouco mais, assim como os jogadores de linha. E acho que a questão do Cássio é porque ele já vem também sendo muito exigido por parte dos torcedores, e com razão, né? O Cássio, na temporada, ainda em 2024, em alguns momentos falhou, em 2025 também falhou. Acho que não quer dizer que eu esteja aqui crucificando o goleiro Cássio, mas acredito que ele próprio tenha consciência de que ele pode mais dentro desse Cruzeiro, né? Muitas vezes a gente até pediu que o Cássio não fosse o titular dessa equipe, muito em função do que ele desempenhava durante os jogos. Então acho que fica um ponto de uma lição aprendida, né? Em jogos onde o gramado vai precisar que a exigência seja maior, né? O nível de desempenho seja maior dos goleiros, acho que fica assim como um ponto de atenção. Mas eu confesso para você que eu também não vi algum tipo de erro grotesco ali do goleiro, ou algo que pudesse ser diferente. Eu só acredito que pode o Cássio sim um pouco mais, não somente nos gols tomados do Botafogo, mas tudo que aconteceu nesse início de temporada de 2025. Eu particularmente acho que no primeiro e no terceiro gol não tem como falar em falha do goleiro, né? É falha de todo mundo, exceto do goleiro. O segundo gol eu consigo entender um pouquinho a cobrança, porque o Cássio toca na bola, mas como lembrou aqui o SRH, ó, R2 e quadrado dali é fatal, né? O problema é esse, né? Daquele lugar, e um jogador que tem qualidade como o Savarino ali, não pode ter essa liberdade toda para finalizar. Eu acho que é mais mérito do atacante do que falha do Cássio, sinceramente. Tem gente aqui falando da questão também do Vidalba, o teste. Falou, Vidalba de lateral eu acho uma boa, ele na defesa, né? No caso, na zaga, não passa muita segurança. Teve gente falando aqui do Marlon também, ó, no lance do terceiro gol do Botafogo. O Toninho falou aqui que o cara passou pelo Marlon fácil demais, o Marlon deu bote errado, o Igor Kaufmann também. Marlon continua dando bote na hora que tem que segurar e vice-versa. Tamo lascado. Essa briga aí na lateral, o Vidalba ter sido o primeiro titular, depois entrar o Marlon e o Kaique só no último time. Vocês acham que é um indício ou é mais teste mesmo? Eu já acho que seja um indício, né? Ele já vem colocando o Vidalba na lateral em algumas oportunidades em jogos treino, né? Acho que isso demonstra a capacidade que tem tido o Vidalba para convencer o treinador, embora também tenha concorrentes. E para mim o mais preocupante, eu não vejo problema, tá? Dele ser um jogador para a lateral esquerda.
por característica, é um jogador que tende a defender melhor do que atacar. Até um pouco diferente do Kaique nesse quesito, mas o que é preocupante nesse momento é com relação ao próprio Kaique. Porque acho que se o Marlon está atrás do Vidalba, para mim, ok. Mas acho que o Kaique tem potencial para hoje ser o titular da equipe do Cruzeiro, embora não tenha desempenhado algo que me convenceria para poder ser titular. Eu acho que nos treinamentos precisa se dedicar mais, se provar um pouco mais, e aí provando para o Leonardo Jardim. É um jovem ainda promissor para o futebol. Acho que me preocupa um pouco mais com relação ao Kaique. Ele devia ser, para mim, um concorrente direto, ora sendo testado como titular em jogos treinos, e o que a gente tem visto é que isso não vem acontecendo. Eu acho que é uma resposta que o Kaique ainda precisa dar ao Leonardo Jardim, e isso me preocupa. Nesse momento em que o Leonardo Jardim acaba de chegar ao Cruzeiro, isso me preocupa. Eu pedi muito uma sequência para o Kaique, e ele teve essa sequência, e ele não conseguiu demonstrar ao ponto de ser esse cara insubstituível nesse momento, né? Porque estamos, querendo ou não, falando do Vidalba, que é um lateral de origem, mas é um cara que chegou a ser contratado aqui como zagueiro, e esse cara, pelo indício, aí já respondendo sua pergunta, parece que até então é o escolhido para iniciar aí nessa posição. Gostaria de ver mais do Kaique, mas super entendo também essa escolha, e até prefiro que seja o Vidalba do que o Marlon. Porque o Marlon, para mim, que se retornar aquele futebol de 23 que ele esqueceu por lá, ele tem total capacidade de ser o titular novamente, porque jogou um 2023 muito bom pelo Cruzeiro, mas as atitudes do Marlon em 2024 e 2025 têm me desagradado demais, não só em relação a descompromisso, pelo menos transparece para mim, em várias partidas no ano passado prejudicando o Cruzeiro e com discurso de conformidade, como se nada tivesse acontecido, essa questão de ficar aí, né, dando likezinho em conteúdo e post de outros times, sai ali depois do intervalo contra o Betim e fica rindo no banco de reservas. Isso me chateou bastante em relação ao Marlon. Gostaria da sequência do Kaique e vejo o Vidalba como uma boa opção. Um dos fundamentos do Vidalba, que talvez tem também, além da questão defensiva que a Amanda levantou muito bem, o Vidalba nessa transição defensiva, né, e ele lá no Argentinos Júniors, ali como terceiro zagueiro, ele praticamente em 3 anos consecutivos foi o primeiro nesse fundamento de passes em transição e não aqueles passes para o lado, né, o Caramujo, ele ajudava muito o Argentinos Júniors ali a sair criando desde trás, e talvez é algo também que tem chamado a atenção ao Leonardo Jardim nos treinamentos. A gente está tendo muito pouco conteúdo, né, então não dá para fazer uma análise mais certeira, mas confio demais no Leonardo Jardim. Se ele tem optado pelo Vidalba, eu confio. O Kaique eu gostaria que tivesse uma sequência, mas enfim, o Vidalba sendo usado por ali, provavelmente o Leonardo Jardim identificou algo que pode estar sendo melhorado nessa questão do Cruzeiro, tanto defensivamente e, quem sabe, inclusive nessa transição. E outra coisa, a estatura do Cruzeiro, né, que é um time baixo, e a entrada do Wallace e também do Vidalba, que não é um zagueiro alto, porém para lateral com 1,80 e o bom posicionamento dele, provavelmente ajudará o Cruzeiro também nessas bolas alçadas na área, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, são alguns fundamentos que talvez o Vidalba tem trazido para esse Cruzeiro aí, coisa que não estava tendo antes com o Kaique e o Marlon. Ainda falando sobre a questão do Vidalba, uma coisa que me chama bem a atenção é ele insistir na titularidade, aparentemente, do William, né? Que é um jogador que apoia um pouco mais, que sai um pouco mais para o jogo. E aí, utilizando até um pouco do que foi falado pelo Fagner, né? Com a chegada do Leonardo Jardim. Ele, Leonardo Jardim, é um treinador que preza por hora que o lado direito esteja subindo, né, o lateral direito esteja subindo, o lateral esquerdo vai precisar segurar um pouco mais. Eles dificilmente vão subir juntos, né? E aí essa insistência na titularidade do William, que é um jogador que apoia mais, talvez ter o Vidalba pelo lado esquerdo, segurando um pouco mais, protegendo um pouco mais o lado esquerdo, seja algo estratégico também. Eu levantei esse ponto numa live da semana passada. Eu acho que isso vai se afirmando, né? A partir do momento em que ele coloca novamente no jogo treino o William como titular. Nós sabemos que ele não vem desempenhando em 2025, ainda no último semestre, né, de 2024. Não foi o William que nós vimos jogando com a camisa do Cruzeiro, onde tinha suas grandes virtudes, esse apoio, esse jogo ofensivo. Ainda precisamos ver o William dessa maneira em 2025.
mas o fato de permanecer como titular, ou pelo menos permanecer como o primeiro escolhido do Leonardo Jardim, eu acho que me faz afirmar um pouco nessa questão de ter o Vidalba pelo lado esquerdo. Aparentemente é um jogador, se comparado ao Marlon e também o Kaique, nesse momento vem desempenhando melhor, tanto é que tem sido aí o escolhido do Leonardo Jardim para ser o titular dessa equipe. Boa. Até nessa questão das laterais, o Pedro Drummond falou que ó, o Kaique foi titular em quase todos os jogos do Mineiro e não conseguiu segurar a posição. Marlon tá queimado com a torcida, não vejo demérito do treinador buscar novas alternativas. É meio que o trampo dele, né, Pedrão? Tem que buscar mesmo, tem que tentar achar solução ali. E nessa questão ali do lateral direito que você citou, Amanda, eu acho que é até uma limitação que a gente pode dizer do elenco do Cruzeiro, né? Porque o próprio Fagner também, ele não é um lateral muito bom na parte defensiva. A gente lembra do Fagner dando as machadadas muito por isso, né? Ele é um jogador que não tem ali aquele timing adequado e muitas vezes ele chega de forma mais forte, mas é um cara que também tem mais qualidade no apoio. Então acho que o Jardim já deve ter identificado assim, meus dois laterais são mais ofensivos, eles não marcam tão bem. Então eu vou precisar fazer um sistema aqui que o meu lado esquerdo segure um pouco mais a onda, né? Ô, Caramujo, interessante, né? O trabalho do treinador e assim, fato, falando de mim, a minha expectativa é no treinador que hoje temos, na capacidade que ele tem que se provar aqui no Cruzeiro. Mas o Vidalba de descartado por parte da torcida, né? A grande maioria, podendo ser um cara que vai ser ali identificado pelo treinador, que vai nos ajudar na lateral esquerda, né? Como o trabalho de um bom treinador é importante dentro de um elenco de jogadores talvez sem confiança e você arrumar para ele uma possibilidade, assim como ele fez com o Fabinho, né? Devido às proporções, mas Fabinho do lateral direito passou a ser volante. Então, você vê que é um cara que tem um trabalho justamente fazer isso, identificar o melhor daquele jogador, talvez em uma posição que ele não esteja jogando, ou em uma posição que ele não foi contratado para exercer, como é o caso do Vidalba, que veio para ser zagueiro do Cruzeiro, né? Enfim, então, de um jogador descartado, talvez através já desse pouco tempo do Leonardo Jardim, isso vai se provar na prática, logicamente, com bons jogos do Vidalba. Acho que ele tem muita capacidade de fazer isso, até confiando também no treinador, mostrando que vale a pena, né? Você ter ali um treinador que realmente consiga, além de valorizar atletas, também identificar atletas que podem nos ajudar aí de várias formas dentro desse elenco.